Em um encontro partidário do PSD, nesta sexta-feira, o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, defendeu a candidatura do prefeito Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2026. O dirigente afirma que o encontro de hoje fez com que Eduardo Paes saísse consagrado como candidato com o apoio do partido. O prefeito amenizou a pressão para concorrer ao governo, dizendo que está focado na prefeitura e nos problemas da cidade. Eduardo Paes lembrou que já disputou 2 vezes o governo. No evento, Gilberto Kassab afirmou que ainda não tem definição se o PSD lançará um candidato à presidência, mas se tiver, será o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que se reuniu também nessa sexta com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Curitiba. Bom, desde seu cargo, de uma certa maneira, já era esperado que o prefeito Eduardo Paes fosse se lançar candidato ao governo do Rio já no ano que vem. Tem toda aquela composição da chapa, que ele vai deixar a prefeitura, né, o palácio, para um sucessor e, de uma certa maneira, ele abandona a prefeitura com menos de 1 ano e meio de um novo mandato. E o Kassab, ele busca também fortalecer essa presença do PSD no cenário político fluminense, né? Ele aproveita essa expressiva vitória do Paes na reeleição municipal de 2024, onde ele obteve essa vitória sobre os adversários, e essa movimentação também, ela reflete essa intenção do PSD de consolidar a influência nacional, né? Na última disputa eleitoral, o PSD a gente tem que lembrar que o PSD conseguiu o número de prefeituras que era a intenção do Valdemar da Costa Neto com o PL, né? Que eram as quase 1.000 prefeituras, era o objetivo do Valdemar, e quem conseguiu fazer isso foi o PSD. Então, agora com essa movimentação do Kassab, aí ele consolida a influência nacionalmente, especialmente considerando essas especulações sobre as possíveis candidaturas presidenciais em 2026. Ele articula lideranças em estados-chave como Rio de Janeiro, e aí ele almeja ampliar essa relevância dele nas negociações políticas futuras, né? Agora é importante notar, a gente não pode esquecer, que o Eduardo Paes, ele tem mantido um foco na gestão municipal e até o momento ele não confirma publicamente essas intenções de concorrer ao governo estadual, né? Então essa postura mais cautelosa dele, ela pode ser interpretada também como uma estratégia para evitar alguns desgastes prematuros, o que é perfeitamente compreensível, ou também desviar um pouco da atenção da administração atual, né? Mas o que vem do Kassab é sempre uma sinalização que a gente tem que prestar atenção, e fato é que ele está transformando aí o PSD, que foi fundado em 2010, 11, aí, num dos maiores partidos da República, né? Então tem que prestar atenção em todas as movimentações que vem dele. E Vilela, além de toda essa discussão sobre o Rio de Janeiro, ele faz uma jogada em que vai mais ou menos para todos os lados. Ele diz que Ratinho Júnior pode ser o candidato à presidência da República. Ele, Gilberto Kassab, diz que pode ir para o governo de São Paulo se Tarcísio de Freitas sair para a presidência da República. Ou seja, ele é aliado de Tarcísio, mas indica alguém do partido dele para, teoricamente, concorrer com Tarcísio no ano que vem, né? Exato. O Kassab demonstra uma grande habilidade, é uma das figuras mais habilidosas da política no quadro que nós temos agora na República atualmente, e com isso ele consegue fazer com que o seu partido possa ter um espaço bastante significativo em qualquer um dos cenários em que a política eventualmente caminhe. Nesse sentido, com relação a Eduardo Paes, é fundamental para um projeto como esse ter essa força no estado do Rio de Janeiro, um estado dos mais importantes, e que vai consolidando, inclusive, Eduardo Paes como um nome para ser alçado, para alçar voos mais altos na política brasileira, não agora em 2026, onde tudo indica que ele seja candidato a governador, mas talvez em 2030 ou em 2034, pensando talvez no movimento futuro de novos nomes que podem surgir e acabar ocupando esse tipo de espaço na política nacional. Deixa eu te devolver mais uma, Vilela. Aquela discussão que a gente já teve aqui de um prefeito abandonar o município com 1 ano e meio de mandato, até um pouco menos, né? Nós temos essa discussão se isso poderia ou não deveria ser proibido, mas nessa discussão, nesse debate que o Congresso deve fazer na semana que vem sobre fim de reeleição e ampliar os mandatos, essa discussão não entra sobre largar o mandato no meio do caminho, né? Não, de forma alguma. Os políticos, deputados e senadores jamais vão botar um assunto desse em discussão na mesa, porque de fato interessa muito
não apenas em casos mais evidentes como esse, de um prefeito que larga o mandato no meio e vai para governador, mas você tem uma série de casos dos deputados que saem candidato a prefeito ou que eventualmente se licenciam para ocupar postos de ministro ou de secretários de Estado, enfim. Então, essa discussão ela é importante para nós que estamos analisando, mas para os parlamentares, eles querem ver isso bem longe.